Salmo 19, versículo 14, que diz assim: as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Bom, esse versículo ele é muito simples, né? Ele trata a respeito daquilo que nós falamos. E essa até é uma mensagem que eu comentei aqui no devocional essa semana, que eu falei que a gente tem que ter a sabedoria do que falar, para quem falar e como falar. Para justamente quando essa questão da meditação, que é essa questão dessa análise que o nosso coração ele vai fazer, a gente precisa saber se são boas, né? Se são agradáveis. Não tem como ficar, porque fica todo mundo fazendo assim. Aí meu cérebro vai cogitar ninguém que olhe logo de uma vez. Mas eu já tinha visto, não é? Enfim, né? Lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 33, fala sobre a respeito das más companhias. Então, a gente sabe que o inimigo, ele usa os seus exércitos do mal para justamente entrar dentro do exército de Cristo, né? E corromper. E quando a gente fala em más companhias, a gente pensa que só é alguém que está desviado e tudo, mas a gente tem que saber que até mesmo aqueles que estão dentro da igreja, algumas pessoas ainda não estão convertidas. Então não é essa questão de conviver com a pessoa, porque na verdade quando a gente convive, a gente também conversa com ela. Então a gente tem que saber o que a gente está falando com os outros, o que a gente está compartilhando. Então tá, enfim, né? Então a gente tem que ter atenção no que nós falamos. A nossa língua, ela pode semear intrigas. Então, como eu disse, né, aquilo que a gente fala, apesar de nós termos uma concepção sobre aquilo que nós falamos, o que nós falamos para aquela outra pessoa, ela pode receber de uma outra forma e disseminar para outras pessoas. Então, eu posso fazer um comentário a respeito de uma pessoa e aquela pessoa vai ouvir e quando ela vai repassar para outra, ela vai passar da forma que ela entendeu. Então, a partir daí, vai criar uma intriga, vai gerar uma intriga entre essas pessoas. E, bom, enfim, outra situação que justamente a gente precisa... Eu não consigo encaixar essa palavra assim. Enfim, né? Radical. Pode ser quando tem a ver também. Enfim, tá. O descontrole emocional ele também nos leva a falar de forma insensata, né? Quando a gente está estressado, quando a gente está chateado, a gente tende a pecar instantaneamente. O nosso cérebro ele não consegue raciocinar e parar para analisar, para a gente dar uma resposta quando a gente está numa situação muito crítica. Então, a gente precisa ter essa temperança, ter esse domínio próprio para a gente saber como agir em diversas situações. Que é justamente esse modo, ser moderado naquilo que nós falamos, né? Não podemos falar tudo aquilo que vem à nossa cabeça e compartilhar com o próximo. Moderado. É bom. Viu só, gente? Moderado.